Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina. Amém. Dileto e amado ouvinte aqui da nossa diocese, você também ouvinte de outras localidades que rezam conosco. Agradeço imensamente a sua participação no nosso programa. Quero te desejar uma santa, abençoada e feliz Quaresma, que vamos iniciar amanhã com o rito de imposição das cinzas sobre a cabeça dos fiéis, convidando-nos ao período quaresmal de conversão, de renúncia ao pecado e de reconhecimento da necessidade da humildade que deve governar nossas vidas, nossas almas, nossos corações. A Quaresma é esse tempo propício para o aperfeiçoamento interior na vivência das santas virtudes. Que a sua Quaresma seja realmente um grande mergulho no coração do Cristo sofredor, do pobre dos pobres, que é nosso Senhor, que quer nos fazer ricos com a nossa adesão a Ele. Quem tem Jesus vive realmente as virtudes da fé, da esperança, da caridade. Que Deus nos ajude a termos uma iniciação quaresmal profunda e bela. O cardeal Sara cita o padre Jerome, que escreveu nos seus escritos monásticos o seguinte acerca do silêncio. O silêncio lembra uma grande onda do oceano, que depois de empurrar o barco para uma terra desconhecida, deixa-o na encosta de uma região ameaçadora, onde reinará a simples presença do infinito. Como definir o silêncio contemplativo? O silêncio contemplativo pode assustar. É como uma enorme onda que transporta, mas sem nos submergir e que nos leva à direção de encostas ameaçadoras. Então encontramo-nos diante da imensidão aterrorizante do mistério. Não penso que seja possível alguém se aproximar da majestade de Deus sem um misto de medo e estupor. Não raro, nossos ancestrais muitas vezes eram tomados por um grande medo, uma mescla de admiração, respeito e temor religioso diante da fornalha ardente da transcendência de Deus. O silêncio de Deus é um ardor incandescente para quem se aproxima. Por esse silêncio divino, o ser humano se torna um pouco estranho a este mundo. Ele se afasta para longe da terra e de si mesmo. O silêncio nos impele à direção de uma terra desconhecida que é Deus. E essa terra se torna nossa verdadeira pátria. Pelo silêncio, voltamos à nossa origem celestial, em que não há nada além de calma, paz, descanso, contemplação e adoração silenciosa do rosto radiante de Deus. Todos os grandes santos passaram por esta experiência incomparável, quando suas orações os conduziam ao limiar do silêncio eterno. Eles intuíam quão próximo e imenso de Deus se mostrava e permaneciam sem palavras diante do Pai. Quanto mais alto subiam em direção a Deus, mais silenciosos se tornavam. São Felipe Neri ou Santa Teresa de Lisieux, Santa Teresinha, estavam diante de uma realidade que não podiam arrebatar, mas viram com os próprios olhos o infinito e o esplendor do amor. Essa imensidão os emergia
em um grande silêncio de adoração e paz interior. Quanta beleza neste ensinamento. Quanta tristeza nós podemos detectar neste mundo nosso tão perverso. Nos Estados Unidos há uma pesquisa, e eu ouvi um jornalista comentando esta pesquisa. Em cada 5 adolescentes, 3 estão com depressão. E a causa são essas ideias malucas, estranhas, que a nova ordem mundial vai esparramando na vida das pessoas. E a nova ordem, ela atua não é através de algo fora de nós, fora do nosso contexto social. É através de mim, através de você, que se deixa contaminar por estas ideias estranhas, desconstrutoras do ser humano, ideias ateias, marxistas, que vão tomando conta da mente das pessoas. Vejam como estão estragadas nossas crianças. Via também essa semana um vídeo americano de um daqueles estados mais perversos dos Estados Unidos, onde essas ideias liberais vão grazando na cabeça das pessoas, professores lacrando as crianças com a ideologia de gênero, usando bonecas, uma porção de coisa para fantasiar a inocência das crianças com a porcaria dessa ideologia. E depois alguém filmou os professores avaliando o trabalho com algazarra, com gozação, com todas aquelas bobagens. Que tristeza! Como está sendo pervertido o sistema de ensino no mundo todo e também no Brasil. A gente escuta cada coisa. No passado você poderia dar uma palestra numa escola, falar de Deus para os alunos. Hoje você não pode. Você não pode entrar numa escola para falar de Deus. Se você conseguir isso, é uma façanha muito grande. Aqui na Diocese tem algumas paróquias onde o professorado ainda é muito dado ao cristianismo. Você ainda pode entrar numa escola para falar de Deus, tanto um padre como uma liderança de outra denominação. Mas nós já temos muitas escolas no estado de Goiás que já eliminou totalmente a presença religiosa nas escolas. Como se isso fosse uma libertação, como se isso fosse o máximo, uma conquista, porque são pessoas ateias, materialistas, comunistas, pessoas socialistas, pessoas que estão embrenhadas na falsa ciência, que acham que o ser humano é apenas um objeto da história. E entende essas pessoas que precisam descaracterizar a pessoa humana, eliminar toda a cultura, a alta cultura do Ocidente, para introduzir essa mentalidade estranha. É por isso que os nossos jovens estão cheios de drogas, de prostituição, jovens querendo suicidar. Qual é a razão? É isso. O ser humano não foi feito para viver na algazarra, no barulho, numa vida distante de Deus. E é exatamente essa ideologia que hoje está tão presente no nosso mundo, no meio de comunicação perverso, os meios de comunicação de extrema aí, que não tem mais nenhuma visão sobrenatural, nessa cultura falsa que nós estamos vivendo, que vão veiculando essa mentalidade estranha, tirando o silêncio de Deus de dentro do coração das pessoas, tirando a inocência das crianças, inoculando o veneno da malícia no coração da nossa juventude. E nós estamos vivendo essa sociedade. Não é só lá nos Estados Unidos. E vocês, os Estados Unidos brasileiros que escutam o nosso programa, sabem disso. Mas aqui no Brasil também, nós estamos vivendo esse tempo complexo. A Europa já está praticamente acabada, pois todas essas ideologias já tiraram as pessoas de Deus, as igrejas já não tem mais ninguém. O mundo do pecado vai entrando no clero, entrando nas famílias, destruindo tudo, porque os bons não agem, os bons não rezam, os bons
não freiam esta situação. E quando aparece alguém que quer trazer as coisas para o eixo da verdade, essa pessoa é discriminada, é escarnecida e tudo mais. É o que mais nós vemos nos nossos tempos. Tempos difíceis, mas nós não podemos desistir da nossa fé, porque somente Cristo e a sua cruz é a resposta a esse caos humano que nós estamos vivendo, nas famílias, na sociedade, na igreja, na política e em tantos lugares. Vamos à palavra de Deus. A aclamação ao Evangelho de hoje traz para nós o versículo 14 de Gálatas 6, um versículo magistral. São Paulo diz assim: minha glória é a cruz do Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para este mundo. É aquilo que nós já meditamos dias atrás, quando o cardeal Sara desenhava para nós, aqui no seu livro, A Força do Silêncio, a realidade da grande cartucha, onde na porta está o símbolo da cruz e do mundo, a cruz estática, parada, firme, consistente, inabalável, assiste o mundo que gira ao seu redor. Todas essas pessoas tiranas, a gente vê como questão da Venezuela, Nicarágua, Cuba, onde se persegue ostensivamente a igreja, e agora nós estamos vendo aí na Nicarágua a prisão de um bispo, só porque o bispo criticou o tirano que já está lá no seu 7º mandato prendendo todos os seus opositores, porque todo tirano o que ele faz é prender os seus opositores, é massacrar aqueles que são contra. Prendeu um bispo jovem com 56 anos, condenado a 26 anos de cadeia, porque criticou o sistema perverso, autoritário, ditatorial de um sistema podre que um dia vai cair. E todas as tiranias caíram, não fica uma para contar a história. Todos os tiranos, todos encontram com as suas cinzas. Seria muito bom eles irem amanhã à missa das cinzas e buscar o caminho da humildade. Mas os tiranos pensam que são Deus. Morrem tristemente. Quem é mais novo pode anotar isso que eu estou dizendo e aguardar o final dos tiranos do mundo todo, daqueles que impõem a castração da liberdade. E a gente fica assustado aqui mesmo no Brasil, quantas coisas estão acontecendo que vão caminhando nessa linha de, parece que vamos acostumando com a falta de liberdade de expressão, vamos acostumando com as tiranias, as coisas que vão acontecendo, e quando acordarmos já estamos num sistema que já roubou a nossa liberdade. Nós precisamos orar muito por isso. Recomendo que nesta quaresma nós possamos cuidar do pobre, mais pobre, que é Cristo. Cuidar para que Ele habite dentro de nós e nós possamos fazer a vontade de Deus e não a nossa. Pai de bondade, revista-nos com a graça do silêncio quaresmal e que estes tempos de preparação à Páscoa do Teu Filho Jesus possa nos curar da tristeza, do medo, da angústia e ser sinal de libertação para todos que estão aprisionados, angustiados e tristes. Fica conosco, Senhor. Abençoa-nos e enche-nos com Teu Espírito Santo. Amém. Pela intercessão dos santos anjos, seja abençoada a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir.